noite, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais uma temporada do Vidas que Edificam. Que o Senhor continue te abençoando, iluminando, direcionando a sua casa e que através dessa temporada Ele faça algo novo, através dos novos testemunhos de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo. Que o Senhor continue sendo a luz, a direção e o centro do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É essa palavra que nós trazemos no dia de hoje e nós iniciamos essa temporada que vão contar agora com episódios quinzenais. Lembra que eu falei que viríamos com novidade? Então os episódios serão quinzenais, os cortes continuaremos, né, postando no Instagram do Vidas que Edificam. Então se você não segue, segue lá, @Vidas que Edificam. Eu tenho certeza que toda semana vai ter uma palavra abençoada direto do céu para o seu coração, para sua casa e para sua família, em nome de Jesus. E eu aproveito já para começar essa segunda temporada agradecendo 2 abençoadores deste episódio. Eu quero agradecer especialmente a Jaque Araújo Store, que é uma das apoiadoras dessa nova temporada, e a Tatiane Almeida Doces. Que o Senhor continue abençoando e prosperando cada vez mais a vida e os negócios de vocês. Obrigada por acreditarem, confiarem nesse propósito e fazerem parte desse projeto que nada mais é do que a missão de levar o evangelho, de apresentar Jesus para as pessoas e de expandir o reino na terra. E nós estamos com grandes expectativas para o que o Senhor vai fazer nessa nova temporada, deixando o Espírito Santo fluir tranquilamente sobre este lugar. E a nossa oração é para que nós diminuamos, para que o Senhor cresça sobre esta mesa. E eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Eu estou muito feliz com a participação dela, porque nós já estávamos tentando marcar essa agenda desde o ano passado, mas o Senhor tem um tempo para todas as coisas. E hoje Ele vai revelar aquilo que Ele estava preparando enquanto essa data não chegava. Pastora Rosana Ribeiro, da Águias Church, muito, muito, muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. Que o Senhor te abençoe grandemente e te use poderosamente neste lugar. Amém! Estou feliz de estar aqui e pelo privilégio de ser o primeiro programa dessa nova temporada. Amém. Ai, que demais! Que bênção! Eu acredito que Deus tem grandes coisas para você, para esse ministério. Eu acredito que é um novo tempo mesmo. Tá valendo aqui, ó, o mesmo propósito, um novo tempo. Então, eu acredito que realmente é um novo tempo, é uma nova estação para o programa, para a sua vida. E me sinto privilegiada de ter sido a pessoa que Deus escolheu para estar aqui, porque foi Deus que escolheu, né, Natasha? Exatamente, é Ele quem escolhe Então, cada um dos convidados, feliz. É Ele que aponta para cada testemunho. Sim. E eu tenho muito temor em relação a cada episódio que vai ao ar. Então, eu peço mesmo para o Senhor, eu falo assim, Senhor, direciona os teus convidados, revela os teus testemunhos. Eu não quero fazer nada que não seja debaixo da sua direção. E o dia que eu tentei fazer alguma coisa no meu controle, ele já cortou logo as asinhas e falou assim, ó, o projeto é meu, não é seu, só faz o que eu mandar. Deixa eu liderar, né? É isso, eu lidero, você só obedece. Você só obedece, filha. Serva boa e fiel, é assim que eu quero você. Amém. Pastora, começa se apresentando, falando um pouquinho da sua história, quem é a senhora, Sim. O que a senhora faz, como a senhora tem servido o reino, sobre os seus projetos ministeriais. Amém. Então, eu sou a pastora Rosana, né? Hoje a gente tem uma igreja, que é o Águias Church, né? Que fica lá na Vila Oliveira, né? A gente está já há um ano naquele prédio, na Vila Oliveira, e estamos começando algo ali, né? Deus tem abençoado, estamos felizes com o que Deus está fazendo. Bom, meu testemunho é um testemunho interessante, um pouco diferente, eu acredito, da maioria. A minha primeira formação é em engenharia, eu sou engenheira de computação, né? Engenheira eletricista e engenheira de computação. Uau! E desenvolvi uma vida acadêmica até grande, vamos dizer assim, né? Porque tem 4 faculdades. E Deus me chamou para a obra do Senhor no meio disso tudo, no meio de um sucesso profissional. Uau. Deus me chamou para largar tudo e ser missionária. E quando isso aconteceu? Isso foi em 1998. Deus começou a me chamar. Que eu larguei tudo mesmo foi 2002. E aí larguei a faculdade, o processo todo, né, da vida acadêmica.
o trabalho, né? E fui para a obra. E como foi esse processo de renunciar àquela que era a sua escolha para viver o chamado? Quando a gente conta um testemunho assim, parece que foi fácil, né? Eu imagino que todos os que já contaram aqui dá aquela sensação de que, nossa, foi uma escolha, escolheu Deus. Mas não é assim, porque é um projeto de vida, né? É uma renúncia. E quando Deus tem um chamado pra gente, que você até falou aqui antes da gente entrar no ar, posso contar os Fica bastidores? à vontade. Que eu disse que você é muito corajosa, e você disse, não, pastor, é um chamado. Então, o chamado, ele é uma renúncia. Ele não é fácil. Se foi fácil, glória a Deus pelas pessoas que tiveram um chamado fácil, amém. Mas nem sempre é fácil, porque é uma renúncia. A gente precisa renunciar ao tempo. Para a gente estar aqui, para você estar aqui quinzenalmente, né, que é a periodicidade do programa, você vai ter que renunciar. Então, o chamado tem uma renúncia, né? Então, para mim, foi difícil. Eu estava no auge da minha profissão, eu amava o que eu fazia, eu trabalhava para o governo americano, e eu estava no auge. Eu trabalhei 10 anos em Furnas, né? E entrei lá como estagiária, saí de lá no nível mais alto que eu podia alcançar naquela época, fiquei 10 anos lá, e saí de lá para ir trabalhar para o governo americano, como engenheiro de computação. E era maravilhoso, era incrível. Alta tecnologia, coisas incríveis que a gente via ali que ninguém estava vendo aqui fora. Então, para quem estudou tecnologia e amava o que fazia, eu estava no melhor lugar, né? Vamos dizer assim, né? Estava no início da internet. A nossa agência, ela era uma das responsáveis por implementar a internet no mundo. Então, era um acesso à informação, aquilo que eu tinha estudado para viver. Realmente revolucionário, revolucionário, né? Foi maravilhoso, foi incrível. Mas a maneira como Deus foi me tirando daquele lugar também foi sobrenatural. E como ele fez isso? Foi lindo. O ministério que Deus me deu, além do ministério pastoral, é o ministério profético, né? Então, uma das coisas que aconteceu naquela época é que Deus começou a falar comigo. Ele começou a falar na palavra, começou a falar em sonhos, começou a me revelar que realmente ele tinha um novo tempo, que eu deveria começar a me abrir para algo novo, que ele ia fazer na minha vida. Até então, eu não entendia muito bem o que era. Eu ficava na expectativa, sei lá, Deus vai me dar um novo emprego, vou embora do país, porque tinha essa possibilidade, era uma agência que tinha locação em vários países do mundo, então eu poderia ir me candidatar a uma vaga para outro país, né? Então estava com todas essas possibilidades abertas aí. Até um dia em que o Senhor falou comigo, literalmente. Foi num culto e depois o meu pastor da época confirmou, né? Aí num culto em que um pastor estava pregando, ele já faleceu, é um missionário que andou o mundo inteiro, e ele foi lá na nossa igreja pregar na época. E ele começou a falar do chamado missionário. E eu comecei a ficar fascinada, chorei muito naquele dia, e comecei a sentir esse chamado de largar tudo, de falar, meu Deus, eu entendi, o meu novo tempo é um ministério. Eu já tinha um ministério, mas eu estava entendendo que eu tinha que estar 24 horas ali disponível para Deus, né? Estar o tempo todo integralmente disponível para Deus, a palavra correta. E ali eu entendi que Deus tinha me chamado. E comecei a chorar, e ele chamou na frente, fui lá, orei, aquelas coisas que a gente passa, né? Sim. Como ovelha, né? E fiquei muito feliz, Deus está me chamando, mas não estava entendendo ainda a profundidade nem a dimensão do que era aquele chamado, né? E aí um dia a nossa igreja fez um momento de oração no monte, a gente tinha consagrações e tudo. E aí o nosso pastor, ele era muito usado por Deus, e aí ele veio e trouxe uma palavra para mim. Olha, eu vejo Deus tirando você do lugar onde você está. Aí eu entendi, não era só ser missionária no mercado, né, na vida profissional. Deus estava me chamando para algo mais profundo, realmente largar realmente tudo, né? Porque eu estava achando que eu ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo naquela época. E aí começou a dor. Eu vou ter que abandonar aquilo que eu lutei tanto para conquistar.
né? Porque você tinha que falar inglês, você tinha que falar espanhol, você tinha que ter um pouco de francês, você tinha que estudar, você tinha que ter... Enfim, para estar no cargo que eu estava, assim como muita gente hoje, para estar no cargo que está, teve que estudar muito para chegar lá. Na minha época era até um pouco mais difícil do que hoje. Hoje as faculdades são muito mais fáceis. Né? A gente pagava um alto custo para uma universidade. Para você fazer uma universidade é muito alto o custo. Né? Então você tinha que trabalhar, se você sustentasse uma família, por 2, né? Para a faculdade e para a família. Então foi muita renúncia também para terminar os estudos. Não foi fácil. E aí tudo isso estava implicitamente conectado à renúncia. Eu precisava olhar o custo disso tudo, emocional, né, e tempo. E ali começou o processo de entrega, né, e foi gradativo. Muita gente foi rápido, né? Deus chamou, a pessoa foi. Meu marido tem um chamado assim. E o meu caso foi um pouco gradativo, não foi assim imediato. Eu quis que o Senhor falasse mais por causa do tamanho da renúncia. Eu tenho que contar, né? Porque talvez algumas pessoas estão me ouvindo aqui agora e tentando entender o que Deus está fazendo com a vida delas, né? E no meu caso foi assim, eu tive que lidar com essa renúncia. Era um trabalho dos meus sonhos. Era o trabalho que sustentava a minha família, né? Era uma vida que você dedicou aos seus estudos para chegar naquele lugar, não é verdade? E que Deus abençoou para chegar naquele lugar, né? Tem a história para ter chegado ali também, né? Então, era todo aquele processo em que Deus estava envolvido também. Não era só algo, vamos dizer, egoísta ou somente um sonho pessoal. Deus estava envolvido nas minhas conquistas. Ele estava presente, ele estava atuante nas conquistas que ele estava me dando, né? Eram conquistas que a gente orou, que a gente colocou diante de Deus, né? E tudo mais. Então, tudo isso estava ali. E o medo de errar, né? Em algum momento isso gerou dúvida? Porque Gerou. Deus estava abençoando todas as etapas. E, de repente, você recebe uma palavra que diz que Deus está te tirando desse lugar. Pois é. E aí não é aquela coisa de, tipo, larga tudo agora. Deus está tirando. Ele não tirou ainda. Exato. É um processo. É um processo. Você vai ter que passar pelo processo até sair. Até fazer essa renúncia por completo, né? E como é que foi esse processo de falar assim, Senhor, quando, onde, como, por quê? De que jeito? A primeira coisa que a gente tem que lidar com isso é sustento. Porque o seu centro de custo muda. Percebe? Porque você está dependendo da força do seu trabalho, do suor do seu rosto. Sim. E está sendo paga para aquilo que você está entregando. Quando você vai para a obra de Deus, muda. O teu patrão é Deus. E as coisas mudam. Ele deixou isso muito claro na minha vida, assim. Com a maneira como ele me forjou nessa dependência. Porque antes disso, eu dependia do meu conhecimento. Da minha capacidade, da minha entrega, né? E a maioria das mulheres, elas têm uma força de entrega muito grande, não é verdade? A gente luta, né? E eu tinha essa força de entrega das demandas da vida. Então, a primeira coisa que ele trabalhou no meu coração nesse processo de renúncia foi isso, a dependência. Por quê? Até aqui, minha querida, você dependeu do que você é capaz. A partir de agora, você vai depender do que sai da minha boca. Né? Que é a palavra. Você vai depender de mim. Completamente. E aí, você tem suas feridas, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho como terapeuta, né? Então, a gente tem as nossas feridas de infância, feridas de dependência emocional, de ausências, faltas que você teve na infância. Feridas que você viveu ali com a família, de não ter tido coisas, como todos os brasileiros praticamente passaram, né? Então, você tem todo esse sonho de realização, de ter sucesso, de ter fama, ou qualquer coisa que qualquer um pode sonhar. Não era o meu caso a fama, mas o sucesso, para mim, estava relacionado ao sustento. É conseguir sustentar minha família, né? E todo mundo passar bem, ficar bem, né? Eu não tinha muito sonho assim, eu quero viajar ao mundo, eu quero ter um carro, uma casa, que não tinha esses sonhos assim, né?
Mas tinha esse desejo de sustento, que a maioria dos brasileiros tem. E aí a gente passa por um processo de dependência, não é só de renúncia desse lugar de sustento, né? Uhum. Porque o trabalho é um lugar de sustento, Sim. né? É realização profissional, é claro, mas é um lugar que você recebe seu sustento. Então, eu tive que passar por um processo de entrega, de dependência. E eu entrei nesse emprego já por um processo de entrega. Porque eu estava numa estatal, que também era muito bem sucedida, estava feliz lá. A empresa era uma família. A gente vivia como família praticamente dentro de Furnas, né? A velha guarda de Furnas, quem me ouvir aí que é de Furnas vai lembrar. Então a gente via como uma família, era também muito técnico, né? Era um trabalho muito técnico. Eu gosto disso, eu fui forjada nisso. E era feliz naquilo que eu fazia. Mas eu também, é aí que eu falo que Deus estava ali em todas as minhas conquistas. Porque daí, nesse processo de ir para essa outra empresa em São Paulo, que era uma agência governo, estava Deus ali, né? Deus me impulsionou a fazer um tempo de oração para mudar de emprego, né? Uma entrega para ele nesse sentido, né? E ele mesmo me achou aqui em Mogi. Porque naquela época tinha os headhunters, né? Que procuravam pessoas, né? Hoje não tem mais isso, eu acho, não sei. Mas naquela época tinha. E eles me encontraram aqui na faculdade e me convidaram para fazer entrevista. Então, você percebe? Deus estava em tudo. Fui fazer entrevista, eu era apenas uma menina de Mogi das Cruzes, né? Que estudava na UMEC. E estava lá na entrevista com 14 pessoas da USP e Unicamp. Já era um negócio que perdi. Tipo assim, tô aqui, mas tudo bem, vamos até o fim, né? E no fim, fui escolhida para ficar na empresa, né? Então, Deus, se percebe? Deus estava em todo o processo. A entrevista foi toda em inglês. Meu inglês era de escola. E eu fiz a entrevista. Uhum. Tipo assim, né? Então, você percebe? Deus orientou as perguntas ali das pessoas para que eu entendesse. Não sei, mas Deus estava ali. Então, quando chega nesse processo de renúncia, larga isso para poder fazer minha obra, né? Eu tive que renunciar a todo esse lugar de privilégio que eu tinha alcançado com o meu trabalho. E foi difícil. E foi difícil. Foi difícil. Mas foi lindo. A gente tem uma falsa crença de que Deus é mágico. Faz assim, as coisas acontecem. Mas, na verdade, o que é mais lindo em tudo é o processo. Uhum. Então, a gente não olhou para o nosso marido e falou, vou casar amanhã com ele. Teve um namoro, né? E a beleza desse namoro, do conhecimento, do andar junto, é que Deus está interessado. Né? O Senhor está diretamente interessado nos nossos processos, porque nos aproxima dele, revela quem ele é, né? Abre o nosso coração para um novo tempo. O novo tempo é muito importante, porque ele sempre faz nova todas as coisas. Novidade é uma coisa de Deus, né? Deus gosta de novidade de vida, né? Deus gosta do novo tempo. Então, ele está envolvido nesses processos na nossa vida. Então, quando eu escutei esse chamado aí, e meu pastor confirmando, aí fui para ele, pastor, meu discipulador, pastor, o que eu faço? Né? E ele achava também, toda a igreja ali estava envolvida também no meu processo, as pessoas conheciam minha história, estavam felizes com o que Deus estava fazendo. E aí, o que eu faço? Vou renunciar tudo? Para onde que eu vou? Vou para uma escola missionária, fico na igreja, vou ser pastor, o que eu vou fazer aqui? Como vai ser? Então, todo esse processo de Deus foi acontecendo de forma gradativa. E Deus foi movimentando. Mas aí eu pedi sinal. Inclusive, hoje, uma das minhas pacientes estava me perguntando sobre isso. O que é sinal? O que é prova de Deus? Eu tenho que fazer prova de Deus? É sinal? Como é que é? E ela me perguntando sobre isso. E naquela época, eu pedi sinal. Porque era uma coisa que ia mudar não só a minha vida, mas também a vida da minha família, que dependia de mim. E que não era cristã. Então, eu precisava ter certeza de que não era minha alma, de que não era, enfim,
um oba-oba, alguma coisa assim, Uma emoção, né? uma Passageira. emoção. Ai, fiquei impressionada com a pregação, com a pregação do pastor e Sim. sei lá, enfim. Então eu precisava desse processo para entender tudo isso também. E aí um dia eu orei na igreja, isso passou acho que um ano, mais ou menos, nesse processo de renúncia e de palavras. Deus usando pessoas, eu não vou me lembrar agora de tudo que faz muito tempo, mas Deus usando pessoas, usando palavra mesmo, me falando, mostrando a palavra. Gosto muito da palavra, sou muito conectada com a palavra. Então Deus usa muito a palavra para falar comigo. E aí, dentro disso, estudando, entendendo as renúncias que as pessoas fizeram na Bíblia para poder exercer seu chamado, os apóstolos e tudo mais, para ver se eu estava me encaixando naquilo, se estava certo daquilo que Deus estava fazendo. Muito preocupada de ser bíblica, de ser cristocêntrica, né? E ali me alinhando, né? E aí um dia na igreja, a gente estava no louvor e Deus, assim, movimentando poderosamente. Nossa igreja estava em avivamento naquela época aqui em Mogi. Então a gente tinha um culto muito, assim, abençoado, cheio do movimento do Espírito Santo e da palavra também. E aí nesse tempo eu fiz uma oração: Senhor, o meu setor na empresa, na agência, é impossível de acabar. É o coração da empresa. Mas se o setor acabar por algum motivo, eu vou entender que realmente o Senhor está me chamando para largar tudo, que chegou a hora. Passou um tempo, estava na cozinha da empresa almoçando. A gente levava, às vezes almoçava fora, às vezes levava uma marmita, aquela coisa que todo mundo que trabalha fora tem. Sim. E naquele dia eu já levei marmita, estava comendo, e aí um dos diretores da empresa sentou. Ele era um cristão também. E ele conversando comigo, disse: Rússio, Deus acabou de me falar algo sobre sua vida. Deus está me dizendo que você vai ser o presidente da empresa. Aí ele olhou para mim, deu uma risadinha e disse: Rosana, eu acredito que Deus tenha falado, mas eu acabei de pedir a conta da empresa. Ele falou. Aí eu disse: bom, Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho convicção que foi Deus. Veremos, ainda brinquei com ele, a seguir cenas dos próximos capítulos. E ele foi embora da empresa. Passaram-se algum tempo, que eu também não lembro mais quanto tempo, se foi meses ou um ano, não sei. Eu estava lá na minha sala com meu chefe e, de repente, a secretária da presidência mandou chamar ele lá. Aí ele foi. Quando ele voltou, falou: Rosana, agora é a sua vez. Tem uma surpresa para você lá. Quando eu chego na presidência, quem era o presidente? Ele. E aí eu sentei na frente dele, como eu tô aqui de frente para você, e ele começou a falar, começou a rir, e choramos juntos, e oramos, e ficamos felizes, e tudo, de passado todo esse movimento. Ele falou assim: Rosana, eu te chamei aqui porque eu chamei o teu chefe, e já falei com ele, ele vai ser transferido para outro setor, né? Ele vai ser diretor de outro setor, e eu quero colocar você numa gerência de outro setor, porque eu tô acabando com o setor de vocês. E naquele momento eu tive a sensação de que eu vi desse lado algo como se fosse um presente, um embrulho, algo assim bonito, e desse lado os pés descalços de Jesus. E eu escutei o Espírito Santo me dizendo assim: qual você vai escolher? E eu fiquei olhando para ele enquanto ele falava e meu olho começou a encher de água. Aí ele virou para mim e falou: não precisa me responder, porque eu já entendi que Jesus está te chamando. Ele: você tá vendo alguma coisa aqui, né? Ele ainda brincou, né? Ele era da Sara Nossa Terra. Aí eu falei: tô vendo os pés de Jesus. Aí ele falou: então, minha filha, agarre os pés de Jesus. Amém. E aquele dia foi meu último dia na empresa. Fui para um novo desconhecido. Foi tudo realmente novo. Não sabia o que fazer. Meu conhecimento não valia de nada naquele lugar, né? Todo o conhecimento técnico, tudo que eu tinha aprendido, adquirido para poder ter sucesso, não valia mais de nada praticamente, né? Porque eu tinha que começar uma nova jornada no ministério, dependendo de Jesus. Por mais que você faça a teologia que eu fiz, por mais que você tenha conhecimento da palavra, estude, leia, que eu adoro ler, amo ler, e tudo isso, a dependência, ela é
o doutorado do ministério, né? A oração, a consagração da sua vida no altar do Senhor e a dependência dele. E não tem como fugir disso para o ministério. E depois de passar por tudo isso, renunciar, escolher os pés de Jesus, como que a senhora entende hoje o que é ser dependente de Deus? Então, dependência passa primeiro pelo lugar de você conhecer a palavra, porque não tem como você não depender de algo que você não conhece. Uhum. E a palavra revela Deus, né? Revela Jesus, revela quem eles são, o que eles querem, o que eles falam. E através da palavra você comprova, confirma a vontade dele, para não confundir com as suas emoções, né? Perfeito. Então, primeiro lugar. Segundo lugar, é você escolher a voz dele todo dia. Todo dia. As pessoas, eu vejo hoje uma igreja um pouco diferente daquela igreja que eu me converti. A igreja hoje, ela é presunçosa. Ela não tem fé. Ela presume que Deus me abençoa naquilo que eu quero. E fé não é isso. Fé é escutar Deus e fazer o que Ele quer. E não me abençoa que eu vou vender esse copo. Me abençoa na venda. Sabe, tipo assim, me abençoa no que eu quero fazer. É perguntar antes, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque aquilo que Ele me disser para fazer, Ele vai me abençoar. Então, dependência, estou falando aqui de vida profissional também, mas dependência é o escutar o Senhor, é falar com Ele, é ouvir a voz dEle, é relacionamento. Então, eu sempre cito assim, se eu falo pro meu marido, se eu converso com meu marido, ele diz 7 horas eu vou te buscar, eu tenho certeza que 7 horas ele vai estar lá. Por quê? Porque eu me relaciono com ele. E ele nunca me decepcionou. Então, eu sei que o que ele fala, ele vai cumprir. Porque é meu marido. Ó, tô elogiando você. Ele tá aqui, gente, por isso que eu tô falando. Eu sei que ele vai cumprir porque ele cumpre com a palavra dele. Ele nunca faltou com a palavra dele comigo. Com Deus é a mesma coisa. Eu preciso desenvolver um relacionamento de confiança. Por isso que essa renúncia teve um processo. Eu precisei conhecer quem é esse Deus a qual eu iria servir integralmente. Precisava desenvolver um processo de dependência dele, né? De estar com ele. Claro que tem coisas que nem dá para contar aqui no podcast, que eu posso te contar nos bastidores, ó. Que foram coisas muito profundas, que são muito espirituais, e contar assim para todo mundo pode gerar talvez outro tipo de interpretação. Mas teve, sim, momentos muito espirituais, de dependência mesmo, de escutar, agora vai ali, agora faz isso, faz aquilo, para aqui, espera, alguém vai vir falar com você, de coisas assim, que depois eu te conto os bastidores, que realmente me forjou nesse processo de dependência, porque não é fácil, uma pessoa que ganhava o seu próprio dinheiro, sustentava pessoas, estava ali sempre conectada, e é gostoso, né? Eu sempre comento com meu marido, eu gosto de prover. E aí Deus me convida a deixar que Ele venha prover. Não só para mim, mas naquela época para minha família também, né? Então, foi difícil escolher isso, mas ao mesmo tempo foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Porque tudo que eu vivi a partir dali foi incrível. Foi a melhor aventura. Como foi esse novo? Como foi contar para a família da decisão? Olha, pedir a conta. Foi horrível. As pessoas acham que são simples, que é mágico, Maluca. né? Que, nossa, desceu um anjo e falou com todo mundo em casa. Não é assim que funciona. Não, então, e por isso que é um processo. Imagina, eu fui taxada de maluca, doida. Imagina, tá entregando. Ainda mais que não eram convertidos. Então, o que você tá fazendo? Você tá acabando com a sua vida. E todas aquelas coisas que você imagina que uma mãe, que ela tem razão. Porque ela não tava comigo, escutando tudo, ou vendo tudo, ou vivendo tudo que eu tava vivendo. Então, eu nem condeno ela, né? Nem condenei e nem condeno. Ela tava na razão dela, na preocupação de mãe com o futuro da filha, né? É claro que naquela época, as mães, né? Que a gente tá falando de muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, as mães, elas tinham um senso de missão, as mães cristãs. Então, quando o filho, por exemplo, eu lembro da minha sogra. Eu conheci minha sogra 10 anos antes do meu marido.
Então eu lembro da minha sogra falando dele como missionário com muito gosto, achando maravilhoso ele ter largado tudo para ser missionário, para estar na Jocum, para fazer a obra do Senhor. Então as mães entendiam o que era missão e enviavam os filhos para a missão. Hoje em dia, percebe como mudou? Uhum. Mudou. Nosso senso de missão mudou. Nosso senso de fé mudou. E a gente precisa voltar ao primeiro amor. Perfeito. Né? Então, se a gente não volta ao primeiro amor, a esse lugar em que, sim, depende da gente pregar o evangelho. E a obra precisa de obreiros. Uhum. A seara. E quando chegar a colheita, cadê as pessoas para colher? Cadê as pessoas para discipular as outras pessoas? A gente vê as pessoas debandando desse lugar. Vou frequentar a igreja, mas para consumir o culto. Eu não vou lá para cultuar. Aí eu vou lá, bom, se o cantor lá cantou desafinado, se o tom tá errado, ou erraram alguma entrada, alguma coisa, a menina ficou constrangida, gaguejou. Não, eu vou criticar. Eu não tô ali para cultuar. Eu não tô ali... É diferente. Na minha época, a gente não tava nem um pouco preocupado com o que as pessoas estavam fazendo ali. A gente estava lá adorando o Senhor, se rendendo, chorando no chão, se colocando na presença de Deus, com rendição. E hoje a gente não vê mais isso. Então, isso para mim, às vezes, me confronta. Porque quando você faz uma renúncia que para mim, para outras pessoas pode não ser, mas para mim foi uma renúncia tão grande, e entender o quanto é maravilhoso estar na obra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, e o quanto isso é importante, né? O chamado e tudo mais, me confronta. Olhar para como a igreja brasileira, ou talvez a do mundo está hoje, consumindo como um espectador. O culto está virando cada vez mais um espetáculo e cada vez menos um culto. Né? Esses dias atrás eu fui pregar no Caminho da Vida, que eu amo aquela igreja, né? E amo aqueles pastores. E aí, no final do culto, era um culto de mulheres, então os músicos já tinham ido embora, tá tudo certo, né? Mas eu pedi para cantar, não sabia que eles tinham ido embora, né? E aí, eles já tinham ido. E a gente resolveu cantar a capela. O Espírito Santo veio. Uau. Então, o Espírito Santo vem. É maravilhoso quando a gente tem as coisas certas. Eu gosto também. Tenho ouvido absoluto, então eu consigo ficar até irritada às vezes com desafino, com erro de nota, coisa parecida, né? Mas o Senhor não está preocupado com isso. Desafinar para Deus é só mais uma nota. Porque é um coração quebrantado e contrito que ele não resiste. Perfeição ele já tem lá, porque ele é perfeito. O interesse dele é no nosso relacionamento com ele, na dependência. De estarmos juntos. Então, na dependência, eu descanso em quem ele é. Então, meu marido diz que vem às 7 horas, eu descanso. Porque ele vai vir às 7 horas, ele vai cumprir com a palavra dele. Porque eu tenho um relacionamento com ele. Quando eu desenvolvo um relacionamento com Deus, eu descanso. Eu dependo dele. Descansar é depender dele. Então, eu descanso. Porque eu sei que ele vai vir. Ele vai vir. Porque não depende de quem eu sou. Depende de quem ele é. E ele cumpre com o que ele diz. Então, se eu descanso, porque eu tenho relacionamento com ele, conheço ele, sei que ele vai cumprir com o que ele falou, né? Eu estou desenvolvendo dependência. Estou dependendo dele, estou tranquila. E aí, você exerce um ministério do qual você está tendo um relacionamento profundo com ele, desenvolvendo com ele. Não sou eu indo e dizendo, Senhor, vamos comigo. Tudo bem, se você quer ir para algum lugar, dizer, Deus, vamos comigo. Você vai viajar, Senhor, vai comigo, leva a gente e tal. Tudo bem, mas é ele indo, me convidando para ir com ele. É ele fazendo. É ele dizendo, Rosana, vamos abrir uma igreja? Quero que você pastoreie essas pessoas. E aí eu dizendo, é o seu caso. Natashi, né? Natashi, vamos começar um podcast? E eu quero que você apresente. É ele escolhendo, é ele te chamando e você dizendo sim.
Porque senão não é um chamado. Sim. Chamado é ele chamando. Uhum. Né? Vamos comigo, né? Então, esse processo, se eu tenho um ministério e não tenho esse coração que depende dele, vou sofrer. Hoje eu vi um post em que o pastor falava sobre isso, né? Que conselho você dá para os novos pastores? Aí tinha vários conselhos lá. E eu me senti tentada a escrever alguma coisa. Geralmente eu não escrevo nada, não interajo tanto, mas eu me senti tentada a escrever algo como isso. Se você não aprender a obra da cruz, que é uma renúncia, uma entrega total, você vai sucumbir às ofensas que o mundo planta. Porque habitamos um mundo caído, a palavra diz. Esse mundo é um mundo caído, ferido. Não é um mundo perfeito, é um mundo destituído da glória, né? Caído. Então, nesse mundo, a gente tem aflição. Sim. Nesse mundo, a gente tem lutas, né? Nesse mundo, a gente vai ser ferido. E a gente vai ferir. E a gente vai precisar de Jesus para ligar essas feridas, porque pelas suas feridas somos sarados. Pelo sangue, né? Eu ministrei algo esse ano passado na igreja. A gente faz uns tempos, assim, né? Uma temporada de pregações sobre alguns assuntos. E eu fiz sobre esse assunto de feridas da alma. E nos estudos, a gente percebe que quando você tem uma ferida, os dois lados precisam ter sangue, senão eles não fecham. E aí você entende porque Jesus sangrou. Uhum. Né? Porque eu sou ferida. Você é ferida pelo pecado. Uhum. Mas pelo sangue dele, que é do outro lado, a gente é reconectada. A gente é inteira de novo em Cristo. A gente é curada, restaurada, né? E aí dentro de todo esse processo de cura, vem a dependência, vem o escutar. E eu só consigo escutar se eu sou curada. Sim. Se eu entrego, se eu confio, se eu escolho confiar no Senhor em primeiro lugar, se eu escolho entregar meu caminho ao Senhor, como você abriu esse programa. Entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele, né? Se eu escolho estar com ele, né? Se eu escolho ouvi-lo, né? Então, eu imagino... eu vou começar a profetizar na sua vida. Amém. Eu imagino que o que Deus quer fazer nessa nova temporada... Até me arrumei na cadeira aqui. O que Deus quer fazer nessa nova temporada com você é te levar para esse lugar de dependência, sabe? De escutá-lo, de responder um chamado que ele já está fazendo, né? Você já está num processo com ele. Ele já está trazendo você há algum tempo, ministrando o teu coração. E você já vem fazendo renúncias, né? Então, eu imagino que até a minha vinda aqui, que demorou um pouco, que a gente ficou nesse processo, vem, não vem, não vem, é porque ele precisava desse tempo para que você entendesse tudo isso, né? Para ser para você uma confirmação do que ele tem para você, né? E eu creio que Deus está fazendo isso. Esse programa e a sua vida e o seu ministério, né? Deus tem um chamado. E é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo um processo de restauração, de cura, né? E de renúncia na sua vida. Sim. Porque, é um novo tempo. E para um novo tempo, uma nova estação, vamos colocar estação? Uma nova estação, eu preciso colocar uma roupa nova. Sim. Então, se eu tô no inverno, eu vou usar muitos casacos para me esconder do frio. Então, o inverno é um tempo de esconderijo. Mas se eu tô no verão ou na primavera, eu vou colocar meus braços à mostra. Eu vou parar de me esconder, né? Então, o Senhor está dizendo, olha, acabou o tempo de se esconder. É uma nova estação. É o tempo de aparecer, né? É o tempo de sair. Até para mim, tá aqui hoje com você, essa palavra é verdade. É o tempo de aparecer, Rosana. Chega de se esconder. Chega de ficar atrás.
né? De se esconder com os casacos do inverno. É um novo tempo, é uma primavera. Né? Cantares capítulo 2, versículo 10 fala, o tempo de cantar chegou. Por quê? Porque a primavera chegou. Uhum. Né? Ele fala, estou escutando o barulho das rolinhas no campo. Elas estão cantando e elas só cantam na primavera, porque namoram na primavera. Então eu estou escutando, ele fala, né? O escritor de Cantares, eu estou ouvindo. Ele está dizendo, olha, está mudando a estação. Você não está percebendo? Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, você não está vendo? Estou colocando rios no ermo. Onde antes era um deserto, eu estou fazendo virar um rio, minha querida. Aleluias. Né? Onde antes estava tudo vazio, eu estou enchendo agora. Estou fazendo algo diferente. Né? Então, a estação mudou, eu preciso mudar. Sim. Né? E eu creio que essa história da dependência que eu estou aqui contando como meu testemunho, é isso que Deus quer fazer com você, que está me ouvindo. Com é isso certeza. que Deus quer fazer com a gente. Uhum. De depender dele para uma nova estação. Josué passou por isso. Uhum. Ei, meu servo Moisés morreu, Josué. Eu sei que você está em luto, mas você tem um povo para liderar. E você vai ter que aprender a depender de mim para passar esse Jordão. Porque eu vou te levar para o outro lado, para sua terra prometida. Mas você vai ter que me ouvir. E aí Josué disse, eu tenho medo, de certo. Não está na Bíblia, mas imagino, porque Deus falou 4 vezes para ele, seja forte e corajoso. Uhum. Quando ele repete tantas vezes assim, a Bíblia está nos dizendo que, olha, ele realmente estava com alguma sensação de que as coisas iam ser difíceis. E Deus está dizendo, não, seja forte, seja corajoso, eu sou contigo, eu vou com você. Eu é que estou te conduzindo, agora eu lidero e você me obedece. Que descanso é ele liderar e a gente só seguir, Sim. só ir com ele. Ele não erra, ele não falha, ele tem o plano perfeito. Ele sabe o presente, passado e futuro. Uhum. Né? Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E a todos os outros que caminham com a gente. Não se move por emoções. Mas pelo Espírito, Só a gente pelo aqui. Espírito. Que maravilha. Né? Então, assim, é maravilhoso. É claro, tem processo. Sim. Ele nunca vai nos pedir algo que não custe. Até Tem um porque processo. senão o nosso coração não vai estar inteiramente nas Sim. mãos dele. Sim. Nos braços dele. Né? Então ele sempre pede algo que nos custe. Para que nós possamos realmente renunciar, né? Confiar, pegar a cruz. E então depender. Seguir adiante. Exatamente. E aí, o mais, ele fará. Né? Isso mesmo, maravilhoso. E pastora, durante todo esse processo, essa transformação, como o Senhor foi moldando o seu coração, te dando experiências com ele dentro do ministério, hoje a senhora atende como terapeuta, como é que a senhora chegou nesse lugar também? Porque eu imagino que, além do ministério profético, te trazer para esse lugar da terapia, o Senhor também veio te mostrando sobre as doenças emocionais, sobre a necessidade de curar, né, pessoas feridas. Sim. E como é que foi esse processo? Porque a sua profissão hoje também é um ministério do Senhor. Sim, verdade. Né? É isso mesmo. Então, esse ministério de cura e libertação foi desde o início da minha caminhada. Então, fiz parte de equipes da Neuza Tioca, de várias equipes de cura e libertação, alguns americanos que vinham para cá, como falava inglês, então algumas vezes eu estava lá traduzindo eles, né? Naquela época não tinha rede social, né? Hoje, se tivesse rede social, poderia estar postando tudo que vivia naquela época. Naquela época, se tivesse. Mas, então, eu caminhei com muitos ministérios de aconselhamento pastoral, né? Fiz cursos, muitos cursos sobre isso, já há 20 anos atrás. Então, tudo que hoje parece que é novo, não é, gente. Lá atrás, a gente já fazia tudo isso. Inclusive, algumas coisas que se transformaram hoje como coaching, lá atrás a gente chamava de cura interior ou quebra de maldição, que era um grande problema para alguns pastores, quebra de maldição. Não é bíblico. Era uma batalha sobre isso, né? A gente não podia nem falar esse tipo de frase. Ainda hoje alguns também não aceitam isso, né? Então eram processos que eram feitos que traziam muita libertação para as pessoas, né? E traziam cura na alma. Eram processos
mas que usavam a Bíblia, usavam a palavra. Eu acho, para mim, hoje, olhando essa situação toda, que era um discipulado. Sim. Porque você pegava uma pessoa que veio de uma situação difícil, né? Não vou dar detalhes, mas veio de situações, de experiências difíceis espirituais, que precisavam de um contexto de libertação. E você ficava ali com ela alguns meses, ministrando, ensinando, discipulando e trazendo para ela processos de libertação emocional e espiritual em alguns casos, né? Pessoas que tinham problemas espirituais e precisavam de libertação. Então, se trazia um discipulado bíblico, mas trazendo a palavra para esse lugar de cura que eu estava falando, de Jesus curar. Não só, as feridas de Jesus não só cura uma enfermidade física, também cura as feridas da alma, né? Situações, traumas principalmente, né? Então, uma das maiores armas do diabo para reprogramar a mente da gente é o trauma, né? E hoje estudos comprovam isso, né? Ciência comprova isso. E coisas que a Bíblia já falava sobre isso, né? Hoje também a ciência prova, né? E a gente tem vários estudos científicos que mostram coisas que a gente ministrava lá no passado por revelação, porque não tinha como... Muitas coisas eram por revelação, por Deus falando, fala isso, faz a pessoa orar tal coisa, olha, e às vezes os intercessores ali, olha, eu tô vendo isso, não sei o que significa. A gente compartilhava com a pessoa, não, aconteceu comigo, então a gente orava especificamente sobre aquilo. E era tremendamente terapêutico, né? Então a gente vê esses processos hoje se transformando em processos de coaching. Então eu vejo pastores que tiveram muito sucesso com isso, mas eram coisas que a gente tem sucesso hoje com isso, são bem sucedidos, mas começou lá atrás, né? Então lá atrás eu já trabalhava com isso no ministério, mas aquilo não era reconhecido como hoje um processo terapêutico. Naquela época era cura da alma, cura interior, era o nome por causa de um livro que se chamava Cura Interior, e que todo mundo comprava para poder entender o que ia fazer, né? E esse mover, a gente viu que aconteceu muito nos Estados Unidos. Muitos pastores que eram psicólogos, psiquiatras, né, que tratavam de saúde mental, começaram a escrever livros de aconselhamento pastoral, né? É claro que tiveram também pessoas que tinham experiências espirituais com isso, não eram exatamente profissionais da área da saúde mental, mas eram pastores que cuidavam de ovelhas e tinham a sua própria experiência espiritual com a cura e com a libertação. E também escreveram um livro sobre isso. Então, naquela época, o que a gente tinha? Cursos presenciais, né? E livros que a gente adquiria e ia estudando sobre isso. Então, como que eu cheguei aqui agora? 2020. Entre essa fase lá atrás e até eu me casar, por exemplo, eu me casei há 18 anos atrás. Então, na fase em que eu me casei, eu já não estava mais trabalhando com isso, com cura e libertação ou terapia, como hoje a gente chama, né? Já não estava, já estava num outro processo, outras coisas estavam acontecendo. E aí, quando chega 2020, Deus começa a ministrar nosso coração com relação ao que estava acontecendo. 2020 não, 2018. Ao que estava acontecendo no planeta, que poderia vir a acontecer, que é a pandemia. E a gente começou a se preparar para isso. Quando chega 2020, eu entendi que a gente precisava, e eu vejo que Deus está fazendo isso, levantar um exército de pessoas. E Deus está fazendo isso. A gente vê muitos psicólogos, muita gente se dedicando a isso mesmo, né? E realmente, porque tem muita gente que precisa. E ainda há muito preconceito também nesse meio, infelizmente, preconceito, né? Tem muita gente que, até do nosso meio cristão, né, que não reconhece a importância da terapia, critica muitas vezes. Sim. E acha que é falta de Deus, que não é fé o suficiente, ou às vezes ingratidão, e por isso está passando por aquele processo, como se fosse uma retaliação do Senhor, e na verdade não é nada disso. Nada disso. Né? A gente precisa discernir o que é físico, o que é psicológico e o que é espiritual. Perfeito. Porque nem tudo é físico, nem tudo é neurológico ou psicológico, e nem tudo é espiritual. Sim. Né? E aí, dentro desse lugar, a gente precisa procurar os profissionais especialistas nisso. Com certeza. Então, se a gente tem um problema espiritual, a gente vai buscar um pastor.
O pastor é aquele que cuida da nossa vida espiritual. Uma pastora, um pastor, né? Se eu tenho um problema neurológico, eu vou procurar um médico, um neurologista. Se eu tenho um problema psiquiátrico, um psiquiatra, um psicólogo, né? Problema psicológico. Se eu tenho um problema físico, eu vou procurar um médico da área também, seja ele qual for, né? Do problema que eu tiver. Então, eu preciso de uma rede de apoio. E eu acho que uma das coisas que, infelizmente, foi muito terrível que aconteceu na pandemia, a gente teve 50 amigos, né, que faleceram na pandemia. Nossa. Entre parentes e amigos, né? Então foi muito difícil. Sim. Eu mesmo tive Covid no início, quando ainda não tinha vacina. Cheguei a saturar 68. Uou. Fiquei em casa, em oração, respirando conta-gota, porque, né? E sobrevivi, como muitos também passaram por isso. Então, assim, foi realmente uma situação muito difícil, né? Mas, por outro lado, trouxe algo bom, porque revelou isso. A necessidade, porque assim, como pastora, a gente sofria demais, porque a cultura do nosso país é que o pastor, ele é neurologista, ele é ortopedista, ele é psicólogo, ele não é só alguém que cuida da vida espiritual, ele tinha que cuidar da vida emocional das pessoas, ele tinha que cuidar da vida financeira, da física, né, da saúde física, mental, e não, é a vida espiritual. À medida que a vida espiritual vai entrando ou avançando para a área psicológica, que é o que Jesus também prega, tudo bem. Mas eu preciso de profissionais. Né? Então, eu acho que 2020 trouxe essa quebra, vamos dizer assim, de alguns preconceitos. E muitos desses pastores que eu mencionei, que transformaram esses processos em processos de coaching, colaboraram também para quebrar um pouco os preconceitos que as pessoas têm com relação a isso, né? Porque é muito importante fazer terapia. Porque para mim, a terapia se encaixa no processo ali da salvação, de santificação, regeneração, porque é o lugar onde você está ali buscando Deus no meio da sua aflição. Exatamente. E eu preciso de alguém para me conduzir você está nesse aberto a essa processo. transformação, né? Sim. Através do autoconhecimento, reconhecendo quem realmente você é, aquilo que precisa ser transformado. E a gente pede tanto para o Espírito Santo que eu diminua e que o Senhor cresça. E para isso eu preciso saber, né? O que eu preciso diminuir. Sim. Onde é que a minha carne está gritando mais, né? Para que eu passe por esse processo de transformação. Sim. E realmente o Senhor apareça sobre as nossas vidas. E aí já levando mais para um lado espiritual mesmo, né? Pastora, eu ficaria mais uma hora aqui conversando com a senhora, ouvindo as muitas histórias e testemunhos que eu sei que a senhora tem dessa caminhada com Jesus. Mas o nosso tempo está acabando, passou muito rápido. Que foi bênção. Foi bênção, glória a Deus por tudo. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem vai nos assistir, daquilo que o Senhor tem queimado no seu coração, da palavra que Ele tem queimado e que a senhora precisa transbordar para que outras pessoas ouçam e sejam edificadas pelo nosso Senhor. Amém. Vou usar aquilo que a gente foi abençoada aqui por Deus durante a nossa conversa, né? Porque a gente orou antes de começar. Amém. E eu sei que Deus nos guiou a falar tudo que nós falamos aqui, sim, né? Então, quero confirmar. Vou olhar aqui para a câmera, né? Fica à vontade. Então, quero confirmar tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Que você entregue realmente sua vida ao Senhor. Você que está me ouvindo, que não entregou sua vida a Jesus ainda, em primeiro lugar, entrega a sua vida a Jesus. Fala com Ele, fala, Senhor, eu entrego minha vida, eu entrego os meus caminhos. Se você está aí passando uma dificuldade, não sabe o que fazer com a sua vida, não sabe para onde ir, quem pedir ajuda, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Tenho certeza que Jesus vai vir ao seu socorro, vai curar as suas feridas, vai restaurar a sua alma, vai fazer com que as coisas mudem ao seu redor e vai fazer você uma pessoa mais feliz, mais saudável, não é? E para aquele que está me ouvindo que já tem Jesus, quem sabe Deus está te chamando para o ministério? Quem sabe Deus está chamando você para largar tudo e servir num ministério integral? Ou quem sabe Deus está te chamando para servir na sua igreja. Você continuar trabalhando, mas você se dispor para servir na sua igreja, para ajudar os seus pastores, para poder colaborar com a obra do Senhor. Então, meu conselho para você, não perca tempo. Não deixe o tempo passar. Corre para os braços de Jesus.
corre para a obra, faça a obra do Senhor. Não existe satisfação em qualquer outro lugar do planeta, a não ser nesse lugar onde Deus te chamou. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastora, muito obrigada por esse tempo Amém. valioso, precioso. Que o Senhor continue te usando, te capacitando e te enviando para todos os lugares dessa cidade, para que pessoas possam ser alcançadas pela palavra dele, para que pessoas possam ser curadas, transformadas, restauradas e libertas, que o seu ministério continue crescendo para a honra e glória do Senhor, que a senhora continue sendo esse canal de bênção, né, na vida das pessoas, para que outras continuem vindo aqui, como pessoas já passaram por aqui, mandando um beijo para a senhora, porque a senhora é uma bênção, né? Então, muito obrigada pelo privilégio dessa mesa, na presença do Senhor, de falar daquele que um dia largou as 99 para nos encontrar, né? Sim. E o quanto nós somos gratas ao Senhor por toda a transformação, por tudo aquilo que Ele vem fazendo na nossa vida, e o quanto de expectativa nós temos diante daquilo que Ele vai fazer, e todos os dias que a nossa oração continue sendo de tipo, para que o Senhor nos permita participar daquilo que Ele está fazendo nesse tempo, né? Porque nós estamos aqui dispostos, com o coração aberto, para viver tudo aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Estamos preparados para receber o novo dele, né? Sim. Muito obrigada. Amém. E deixa eu aproveitar para agradeço. te entregar, que nós temos o nosso momento de honra. Então, é uma lembrancinha. Muito obrigada pela sua participação no Vidas que Edificam. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pelo convite. Que Deus abençoe muito essa nova temporada, esse novo tempo. Amém, Em amém, nome amém. de Jesus. Amém. Vou fazer o encerramento e a gente volta com a oração final. Ok. Amém. Muito obrigada pela sua participação em mais esse episódio do Vidas que Edificam. Que o Senhor abençoe grandemente a sua semana, que Ele responda às suas orações, que você esteja sensível à voz do Espírito Santo e você possa ouvi-lo, te chamando, te convidando para mais próximo, e que você possa ser transformado por aquele que te encontrou. Que Ele abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família, e que você tenha uma semana cheia da presença de Jesus. E se você foi abençoado por essa mensagem, a gente tem um convite e um pedido para te fazer. Nos ajude a falar de Jesus para mais pessoas. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, envia para os amigos, para os vizinhos, para os familiares, para todos os grupos de ministério da igreja, para o grupo do churrasco, para o grupo do futebol, para o grupo do condomínio. Vamos falar de Jesus para as pessoas, porque as pessoas estão sedentas de esperança, de fé, de amor, de alegria, e Jesus é a resposta que elas estão buscando. Amém? Pastora, Amém. você faz oração final, por favor? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Em primeiro lugar, te agradecer por essa nova temporada, Senhor. O programa está entrando num novo tempo, numa nova fase, e eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui, Senhor. Muitos testemunhos, muitas pessoas que eu tenho certeza que vão alcançar muitas almas através do programa, Senhor. Eu oro pela vida da Natashi, Senhor Deus, pela família, pela casa dela. Abençoa, Senhor, grandemente, poderosamente. Guarda, Senhor, essa família. Que a graça do Senhor esteja constantemente sobre eles, em nome de Jesus. E eu oro por cada ouvinte, por cada pessoa que vai ouvir esse podcast e todos os podcasts deste ano. Senhor, que esse programa alcance vidas que precisam ouvir a Tua voz. Que alcance pessoas que precisam de uma solução, de um socorro, de uma cura, de uma libertação. Senhor, nós oramos por cada pessoa que não conhece Jesus e vai passar a conhecer Jesus a partir daqui. Senhor, guarda essa pessoa, livra de todo mal, faça com que ela venha caminhar contigo, te conhecer em espírito e em verdade. Nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Nós te agradecemos por esse ano que o Senhor inaugura em nossas vidas, e eu sei que é uma nova temporada, uma nova estação, e como a Natashi falou, nós entramos nessa nova estação, nós declaramos que nós entramos nessa nova estação, reconhecendo o teu senhorio e a dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe e até a próxima semana. We'll be right back.